Olha, pessoal, essa peça que eu escolhi para hoje. Algumas pessoas vão lembrar desse trabalho, né? Mas ele está muito na moda. As lojas, quer dizer, agora nesse momento a gente nem tem visto em muitas lojas, mas, por exemplo, no Instagram, nós, assim, toda hora aparece uma peça dessa, bem interessante. Então, que legal, todo mundo está gostando, o que vocês estão achando? É uma ideia boa. Como sempre eu falo, uma peça simples mostra você muita coisa, tá bom? Então vamos lá, vamos iniciar. Essa peça você pode fazer com vidros, né, que você tem em casa. Esse aqui, por exemplo, ele é de azeitona, tá vendo? É um vidro, esse aqui é de café. E nós vamos trabalhar, olha, nesse pequenininho aqui, que é um pote de geleia. Vamos trabalhar assim, num trabalho mais reduzido, né, de tamanho, para a live não ir muito longe. Então, ele serve como uma lumináriazinha, tá vendo? E aqui, olha, eu coloquei aqui dentro uma luzinha de LED, mas você pode botar uma vela, né? Fica bem legal. Ó, coloquei isso aqui, ó. Isso. Vamos lá, então. Vou mostrar. E outra coisa também. Vocês podem usar a linha que vocês tiverem. Pode ser barbante, pode ser a linha que tiver. E é legal assim, conjugar, né? Fazer todos de uma cor só. Eu acho bem que fica bem moderno. Escolher umas pecinhas assim, neutras, né? Em preto fica lindo, todas as cores ficam bonitas e vai ser de acordo com a utilidade que você vai dar, tá bom? Então vou deixar ele um pouquinho aqui de lado. Vou pegar, eu usei a linha amigurumi, tá? Porque inclusive eu acho que ela dá assim um efeito bem bacana, fica grossinho assim a textura, né? Mas pode fazer com a Charme, pode fazer com linha Anne, enfim, é o que você tem, né? E o que você tá a fim de fazer, de comprar. Então vamos lá, olha, meninas, eu fiz assim, ó. Eu escolhi esse potinho, tá? E aí a primeira coisa que nós temos que fazer é fazer o fundo dele. Nós começamos assim, ó, pelo fundo, tá vendo? Então começo com um anel mágico e vou fazendo. Vamos lá. O anel mágico. Todos os dias, todas as lives eu falo em anel mágico, né? Anel mágico é muito útil. Então, olha lá. Eu coloco o meu dedo assim, enrolo e seguro aqui atrás. Ó. Pego a agulha, puxo, né? E aí, ó, eu já seguro aqui com o meu dedo, solto o meu dedo de dentro do círculo e seguro aqui a linha e puxo, ó. Então, aqui, ó, eu já vou puxar esse fio aqui, o menor, para fora do círculo. E aí, eu vou trabalhar aqui dentro do círculo 16 pontos altos. Então, no comecinho, eu já fiz uma correntinha e eu vou fazer mais duas. Então, na realidade, eu estou começando com 3 correntinhas, que elas têm a altura de um ponto alto. Então, aqui está o meu primeiro ponto alto. E aí, vamos lá. Olha, para esse trabalho, para essa linha, eu estou trabalhando com a agulha 275, mas vocês podem trabalhar com a 2,5 para cima, tá bom? Então, vamos lá, ó. Já tem 3 correntinhas. Agora eu vou fazer mais 15 pontos altos dentro do anel mágico. 1, 3... Opa, vamos lá. Aqui, ó. 3, 4, 5, 6. Então, é assim, tudo vai depender do tamanho do vidro que você vai usar. Você vai ter que fazer adaptações, né?
Mas assim, a base dele, de todos, a maioria deles, você pode começar assim. Então eu faço 16 pontos. Nem sei quanto já tem aqui, deixa eu contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então ainda faltam 4 aqui, vamos lá. 13, 14, 15 e 16. Então, eu vou fazer assim, ó, puxei esse ponto aqui para não perder se perder, né, o ponto, seguro aqui e puxo o fio mais curto para poder fechar o anel. Então, assim, no comecinho não tem necessidade de fechar demais, porque aí ele endurece muito. Você pode deixar ele um pouquinho aberto e depois, quando você trabalhar as carreiras, você pode fechar ele todo. Então, vamos lá, voltando. Agora, ó, eu venho aqui, ó, e no alto da terceira correntinha, aqui, ó, olha aqui, presta atenção. 1, 2, 3. Aqui em cima, ó, eu vou fazer um ponto baixíssimo, ó. Pronto, aqui, ó. Fiz o ponto baixíssimo. Então, agora, o que eu vou fazer? Como eu vou trabalhar um trabalho circular, eu preciso fazer o quê? Dobrar o número de pontos. Então, se eu vou dobrar, no final de tudo, eu terei 32 pontos. Eu vou fazer 2 pontos altos em cada ponto de base. Então, aqui, ó, já vou subir 3 correntinhas. 1, 2, 3. É o primeiro. E aqui, ó, junto com ele, eu vou fazer um outro ponto, o ponto alto. Então, aqui eu já tenho 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Então, agora eu vou caminhando, fazendo os 2 pontos em cada pontinho. Então, o que eu preciso fazer? Eu vou medindo o tamanho do meu vidro, tá? Esse fundinho, você começa assim para qualquer vidro. Ó. Vou fazendo, vou aumentando, né? Porque eu quero essa base plana. Então, por isso eu tenho que fazer 2 pontos em cada ponto de base. Se eu fizer só um, ele vai virar, ele vai emborcar para cima, né? Então, vamos lá. E assim, você pode fazer com a cor que você quiser, com a linha que você quiser. Fica muito legal. É assim, o crochê agora, né, tá voltando com tudo. Então, tá voltando não, né? Ele já voltou. Então, assim, as pessoas estão gostando muito. Quem nunca fez crochê, agora vê o trabalho, né? Assim, vendo com mais novidade, né? Mas algumas coisas nós já vimos, então tem uma releitura, né, dos trabalhos. Ele tá bem moderninho, todo mundo quer fazer crochê, é cult, é moderno, as meninas ficam antenadas porque faz crochê. Então, olha aqui, ó, nesse último aqui, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um pontinho aqui junto com esse meu ponto aqui, com as 3 correntinhas. E vou aqui, ó, na terceira correntinha, arrematar. Então, agora, eu já tenho, olha aqui, o fundinho do meu vidro. Tá faltando bem pouco para eu virar ele, tá? Então, essa última carreira, quando eu chego aqui bem na borda, essa última carreira, eu faço uma carreira de pontos baixos, mas aí eu já não aumento. Então, eu faço uma correntinha, e aí a partir daqui eu já começo a fazer os pontos baixos. Então, vamos lá. Toda carreira de ponto baixo, para ela chegar bem na beiradinha, tá bom?
é fácil de fazer, não precisa complicar, né? Você tá vendo que todos os pontos que você sabe que são os pontos básicos, né? Ponto alto, é, ponto baixo, tudo isso é o que constrói as peças de crochê. Ó. Então eu vou fazendo, ele já vai dando uma segurada, como eu não estou aumentando aqui ponto nenhum, ele já está dando uma seguradinha nos pontos. Ó. E, gente, isso aqui fica legal, assim, para você colocar, de repente, no banheiro ou no lavabo. Coloca pincel de maquiagem, coloca dentro um cheirinho, uma coisinha assim, né? Às vezes você vai na casa de alguém, leva de presentinho. Fica bem bacana. Aniversário, chá de bebê, tudo isso. Olha, então eu cheguei aqui no fim e aí eu faço aquele acabamentinho, ó. Eu coloco a agulha por trás, puxo aqui, ó, o ponto lá para trás, né? E aqui mesmo, ó, onde eu faço essa voltinha, eu já pego, já puxo a alcinha, a linha lá de trás, faço um 8 aqui, ó, e faço um pontinho aqui. Então agora, essa carreira toda, eu vou trabalhar em pontos, em meio ponto alto, trabalhando, pegando a alcinha de trás do meu trabalho. Então, como eu vou trabalhar em ponto alto, o ponto alto, a altura dele é a mesma coisa que você ter duas correntinhas. Então aqui eu já tenho uma, aí vou fazer mais uma. Essa é a altura do meio ponto alto. Então aqui eu dou uma laçada e aqui, ó, só vou pegar essa alcinha de trás. O que vai acontecer eu fazendo dessa maneira? O trabalho vai virar. Opa, eu fiz um ponto alto aqui, peraí. Ó, eu dou a laçada, coloco a agulha aqui dentro da alcinha e aí, ó, puxo, ficam 3 laçadas na agulha, né? Eu dou uma laçada e puxo as 3 juntas. Então, eu vou seguindo assim, ó, o tempo inteiro. O que vai acontecer? O meu trabalho que era plano, agora ele vai subir uma paredinha, que eu já vou preparar, ó, para fazer isso aqui, ó, tá vendo? Ele trabalha todo plano aqui, e aqui, quando eu pego nessa alcinha de trás, ele vai fazer essa costurinha aqui o tempo todo. E aí ele já vai virar para eu trabalhar a parede do vidro, tá bom? Então vamos lá. Ó. E a linha tem um nozinho. Pera aí, gente, olha só. Vou até mostrar para vocês o que acontece quando... O que nós podemos fazer quando acontece isso. Olha, eu cortei o nozinho para fora. E aí, ó, eu vou fazer assim, ó. Eu começo a fazer o meu ponto, olha. Começo a fazer o ponto. E aí, quando eu pego a linha, quando eu pego para concluir, né? Eu já pego esse fio aqui, o novo, e já concluo com ele. Então, olha só, eu tenho que segurar todas as linhas bem seguras. Ó, vou passar de uma vez só em todos, ó. Peraí. Ó, peraí, gente, tem que retornar, vamos lá. Não, eu vou fazer aqui, ó, que aqui tem mais linha para eu poder puxar. Peraí. Ó, vou dar a laçada e vou colocar aqui no pontinho de trás. Vou segurar essa linha aqui atrás com o meu dedo. E aí, ó, eu venho com a linha que eu vou continuar o trabalho, né? Vou puxar ela aqui atrás, ó. Puxo ela aqui atrás por todos os pontos. Ó, bem devagarinho, porque como tá tudo solto, né? Ó, aqui, ó. Passei por todas. E aí, ó, eu pego aqui e dou uma puxadinha, ajeito todo mundo aqui, ó.
Aí eu faço assim, ó, gente, só para dar uma segurança, eu faço assim, ó, eu dou um nozinho aqui, ó. Só para me dar uma segurança e depois a gente desmancha esse nozinho, se quiser, mas não vai precisar não, ó. Venho, puxo a linha aqui, ó, e já vou trabalhar, aqui, ó. Já vou trabalhar essa linha aqui, ó, junto com os pontos, para ela poder ficar embutida no trabalho. Ó, vem aqui e continuo fazendo pontos, meio ponto alto, né? Ó. Toda ela. Então, tá vendo aqui, ó, que já tá fazendo essa linhazinha, ó? Tava um pouco para baixo. Ó, eu tô escondendo essa linha no meu trabalho. Gente, eu vou tirar os comentários aqui e depois nós nos falamos. Espera aí. Então, vamos lá. Ó, faz toda a carreira assim, que aí nós vamos virando o trabalho, ó. Olha. Ó, aqui, ó, já vai criando uma paredinha, tá vendo? E aqui assim, aquela linhazinha que eu falei lá do fundo, ó. Aqui, essa aqui. Isso é muito legal de fazer, rápido. Eu fiz hoje à tarde esses 2 vidros. Foi bem rapidinho. E a linha também ajuda, né? Um pouquinho mais grossa. A linha ajudou bastante a crescer o trabalho. Ó. Já tá quase chegando no finzinho lá da carreira. Opa, eu venho descendo com a mão. Então, estamos chegando lá no finzinho, ó. Aqui eu ainda vou fazer mais... Não, aqui mais um pontinho, ó. E agora aqui eu vou fazer um ponto baixíssimo no primeiro. E agora, nós vamos começar a fazer esse ponto aqui. Então, esse ponto é assim, ó. Deixa eu puxar para lá. Ó. Presta atenção, gente, porque algumas meninas andam me pedindo para escrever a receita, mas eu acho que a receita vocês têm que escrever agora. Então, olha só. Sobe 3 correntinhas, porque essas 3 correntinhas já é um ponto alto. Então, agora eu vou fazer aqui nesse mesmo lugar onde está a correntinha, eu vou fazer mais um ponto alto junto com a correntinha. Vou fazer 2 correntinhas e vou novamente fazer mais 2 pontos altos nesse mesmo lugar aqui. Ó, 1 e 2. Então, ficou um lequinho vazado, né? 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos. Agora eu vou fazer uma correntinha, vou pular 2 pontos de base e aqui no terceiro eu vou fazer somente um ponto alto. E agora mais uma correntinha, vou pular 2 pontos de base e no terceiro eu vou fazer novamente 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos no mesmo lugar, ó. E assim você vai repetir até encontrar aqui. Vamos lá, ó. Uma correntinha, 1, 2, pulo os 2 de base, no terceiro eu faço um ponto alto. Uma correntinha, pulo 2, no terceiro eu faço 2 pontos altos, 2 correntinhas, 2 pontos altos.
Agora, novamente, uma correntinha, pulo 2 de base, aqui no terceiro eu vou fazer um ponto alto. Uma correntinha, pulo 2 de base, no terceiro eu vou fazer 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos no mesmo lugar. Novamente, vamos lá. Ó, uma correntinha, pula 2 de base e no terceiro um ponto alto. Aqui, ó, uma correntinha, pulo 2 de base e aqui 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos. Uma correntinha, pulo 2 de base, um ponto alto. Então, é isso o tempo inteiro, bem? Tá vendo? Aqui, ó. Vamos lá. Uma correntinha, pulo 2 de base, pulo 2 de base, peraí que eu acho que vai dar um errinho aqui, peraí. Pulo 2 de base, faço um ponto alto, 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos. Aqui, ó, na minha... aqui eu teria que pular 3 aqui. Então, nós vamos fazer assim, ó. Vamos fazer o ponto alto aqui, faz uma correntinha e aqui, ó, nesse ponto do meio, nós vamos fazer um ponto alto. E aqui em cima nós vamos fazer o ponto baixíssimo. Gente, isso aqui pode acontecer. E no crochê nós temos como consertar isso. Não tem erro aqui. Pode fazer dessa maneira, entendeu? Então agora vamos caminhar. Olha só. O que acontece aqui, ó? Eu já vou colocar aqui para medir, ó. Então, ele vai virar, tá vendo? Ele vira e nós vamos continuar fazendo os pontos, ó. Então, vamos lá. Quando eu faço essa segunda carreira aqui, eu faço assim, olha. Eu terminei aqui com ponto baixíssimo, então eu venho caminhando, ó, e fazendo um ponto baixíssimo aqui em cima. E venho fazendo até chegar aqui nesse primeiro lequinho. E aí eu vou fazer 1, 2, porque aqui, ó, esse ponto baixíssimo já conta como uma correntinha. Se eu colocar 3 correntinhas aqui, ele vai ficar mais alto do que o meu ponto alto. Então, basta você fazer só 2 correntinhas aqui e mais um ponto alto. Ó, faço 2 correntinhas, 2 pontos altos aqui, ó. Então, agora, olha, faço uma correntinha. E agora, presta atenção aqui, ó. Quando eu pego esse ponto aqui, eu não pego aqui por cima, não. Vou pegar ele por baixo, ó. É o ponto alto em relevo, ó. Eu pego ele por baixo, que aí eu dou uma levantadinha nele. O que acontece aqui com ele? Olha, ele fica mais altinho, ele fica crespinho, tá vendo? E ele dá uma torcida também. Então, o que eu falo é assim, sempre você tem que prestar atenção, no formato que fica o seu ponto, né? Ele tá aqui diferente, ele dá uma torcida, tá vendo? Então, isso é importante, você olhar e prestar bastante atenção nisso, porque aí você consegue reconhecer o ponto em outros lugares, né? Ó, então aqui eu fiz o ponto alto em relevo, faço uma correntinha e vou fazer aqui dentro do leque 2 pontos altos. Ó, 2 pontos altos, 2 correntinhas, 2 pontos altos aqui dentro. Então, uma outra coisa que vocês precisam saber é assim, ó. Você quando está fazendo um trabalho e vai relaxando,
às vezes você vai aumentando o seu ponto. Então, o ideal é que você tente fazer todos os pontos de um tamanho só. Então, assim, sempre respeitando, olha, que aqui, ó, a sua linha na agulha, ela tem que correr assim, ó. Mas ela sempre tem que obedecer esse tamanho aqui do pescocinho da agulha. Então, olha aqui, ó, fiz uma correntinha e agora eu vou fazer novamente o ponto alto em relevo. Então, o ponto alto em relevo é assim, ó, você pega ele aqui por baixo do ponto, levanta ele e continua fazendo como se você estivesse fazendo realmente o ponto alto, ó. Então, ele fica torcidinho. Então, vamos lá, ó. Uma correntinha, 2 pontos altos, 2 correntinhas, 2 pontos altos, e assim você vai fazer até o final da carreira, até o final, até encontrar o outro lado, né? Ó, de novo, olha, ponto alto em relevo, pego aqui por baixo, e aí, ó, dou uma laçada, puxo a laçada, fico com 3, dou uma laçada, puxo 2, dou uma laçada, puxo 2. Isso aqui é que dá essa aspereza, né? Assim, dá esse, como se diz, assim, dá esse movimento, né? Aqui, olha, fica mais aparente essa preguinha aqui. Então, vamos lá, ó. Então, eu vou mostrar para vocês o que eu estou pretendendo aqui. É assim, eu fiz esse pote maior aqui, esse vidro maior, eu fiz ele bem presinho na boca do vidro. Tá vendo esse detalhezinho aqui, ó? Ele é todo feito em ponto square, que é o ponto baixo, né? De uma forma diferenciada. É quando você pega a linha por cima, né? Como se estivesse pescando a linha. Então, ó, dou uma correntinha, venho aqui, pego o ponto por baixo, ó, dou a laçada, puxo 1, dou a laçada, puxo 2 e dou a laçada e puxo 2. Então, ele vai ficando altinho, tá vendo? Aqui, ó. Uma correntinha e novamente 2 pontos altos, 2 correntinhas, 2 pontos altos. Agora aqui, uma correntinha, um ponto alto. Opa, o ponto alto aqui é também em relevo. Pessoal, aqui nesse pedacinho faltou um ponto, tá? Mas eu acho que foi o erro da minha contagem aqui. Eu tô fazendo de uma maneira assim, para vocês verem, então, mas não foi um erro grave não, só pra gente continuar, senão teria que voltar lá no comecinho. Então aqui, ó, arrematei com um ponto baixíssimo, ó, um ponto baixíssimo, venho caminhando por, assim, sobre esses pontos baixos, sobre esses pontos altos, ó. Então aqui eu faço um ponto baixíssimo em cima do segundo ponto alto, e aqui dentro eu faço novamente um ponto baixíssimo. Então olha só que legal, o ponto baixíssimo, quando eu falo que o ponto baixíssimo você consegue finalizar a carreira. Você tá fazendo aqui em cima dos pontos, ó, mas não dá para você notar muito, tá vendo? Ele fica praticamente igualado, os pontos, né? Então, isso é uma coisa legal, eu acho. Eu acho que isso que são as peculiaridades do crochê, né? Que você consegue fazer. Ó, então aqui, ó, aqui já tem um ponto baixíssimo, que já ficou mais altinho, né? Então agora, em vez de 3 correntinhas, eu vou fazer somente 2. Por quê? Ele já vai ficar da altura do meu ponto alto. Então aqui eu vou fazer mais um ponto alto, olha lá. Se eu tivesse feito 3 correntinhas e abrir aqui assim, ó, e abrir. Então aqui esse ponto baixíssimo já conta como uma correntinha. Então agora vamos lá, 2 correntinhas e mais 2 pontos altos. E assim você vai seguindo, né, para fazer o trabalho, ó.
Venho aqui, faço uma correntinha, novamente aqui, ó, eu faço o ponto alto em relevo. Pego a laçada, fico com 3 alcinhas na agulha, dou uma laçada, tiro 2 e dou uma laçada e tiro 2. Mais uma correntinha e aqui dentro do lequinho eu vou fazer 2 pontos altos, 2 correntinhas, 2 pontos altos, ó, uma correntinha, um ponto alto em relevo, uma correntinha, 2 pontos altos dentro do lequinho, faço mais 2 correntinhas e aí 2 pontos altos, ó, faço outro ponto alto em relevo. E é assim o tempo todo. Vai chegar uma hora que você já vai fazer aqui os pontos automático, né? Não tem mais dificuldade, que você tem que saber qual é o ponto da vez, mas você já não tem mais que contar, né? Isso é bom, isso é uma coisa que você pode fazer vendo televisão, que não vai fazer diferença. É só caminhar fazendo a mesma coisa o tempo todo. Então agora eu já vou medir aqui para saber em que altura tá. E para mostrar alguma coisa para vocês diferente que acontece, ó. Aqui, ó, novamente ponto alto em relevo. Uma correntinha. Aqui, novamente, ó. Esse trabalho fica legal em qualquer cor. Desde que combine com o que você quer combinar, né? Então, ó, aqui novamente um ponto alto em relevo, ó, uma correntinha. E agora aqui, ó, já chegou a hora de eu arrematar a carreira. Então, eu venho aqui no alto da terceira correntinha, ó, aqui no alto da terceira correntinha, que eu já contei aqui 1, 2, 3, né? Ajusto o ponto e faço um ponto baixíssimo. Então, puxo assim, que é para poder ter mobilidade aqui, para ver o que já está acontecendo. Então, olha só. Então, o que acontece? Se você vai botar uma velinha aqui dentro, eu acho que ele já está pronto. Mas ainda vou seguir aqui algumas carreiras, tá? Olha que bonitinho, porque a minha ideia aqui é fazer assim, é fazer esse potinho aqui com os biquinhos aparecendo, aparentes. Aqui, ó, é igual essa carreira aqui. Só que para eu começar a fechar esse bojo aqui, a boca do vidro, eu faço uma carreira de pontos baixos, obedecendo o número de pontos embaixo. Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho um ponto alto, eu vou fazer um ponto baixo. Outro ponto alto, eu vou fazer um ponto baixo em cima dele. Nesse intervalo que eu tenho 2 correntinhas, eu vou fazer 2 pontos baixos no intervalo. Mais um ponto baixo, mais um ponto baixo. Aqui eu tenho uma correntinha no intervalo, então eu faço um ponto baixo. Em cima do ponto alto, eu vou fazer um ponto baixo. E aqui, nesse espaço aqui, né, entre um lequinho e outro aqui, ó, nesse aqui eu também vou fazer um ponto baixo. Então, aqui eu só vou respeitar o número de pontos que eu tenho na carreira inferior. E aí, o que acontece? Como esse vidro, ele sobe assim mais largo, e quando chega aqui, ele mesmo que eu faça essa carreira, ele ainda está largo, e aqui ele estreita mais. Então, o que eu preciso fazer? Eu fiz mais 2 carreirinhas de ponto square, aqui no caso, eu vou fazer um pedacinho do ponto square ali para vocês verem. Então, eu fiz 2 carreiras de ponto square, e a partir da quarta, 1, 2, 3, 4, a partir da quarta carreira, eu fiz assim, 1 ponto, 2 pontos, vamos voltar. Fiz 2 pontos e uma diminuição. 2 pontos e uma diminuição. Eu fiz isso por 2 carreiras. Por quê? E outra coisa também. Eu já tinha vestido
o, o vidro. E aí eu trabalhei com o vidro aqui dentro. Eu fui, porque assim, enquanto você está trabalhando, que ele não tem as diminuições, você consegue pegar isso aqui bem, ó, e fazer os pontos. E aí o que que acontece? Eu fiz 2 carreiras de diminuição, que para esse modelo de vidro foi o ideal. Então, eu fui e fiz as 2 carreiras de diminuição e aí o vidro ficou bem fechadinho aqui, tá vendo? Então eu precisei fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6 carreiras. 6 carreiras. E aqui eu fiz um pontinho caranguejo para arrematar. Mas aqui você pode fazer o pontinho que você quiser, pode fazer trancinha, pode fazer um picôzinho, é só um arremate. Então eu estou mostrando que para fazer um vidro, conforme esse aqui que você começa largo e aqui você estreita, você tem que vestir o vidro para poder ele ficar aqui, ó. Porque para eu tirar isso aqui eu não consigo, tá vendo? Eu não consigo, a não ser que eu puxe bastante e abra o vidro. O interessante de você fazer esse trabalho é você procurar fazer vidros com a boca assim, da largura do vidro, né? Ó, tá vendo? Esse vidro, ele tem a largura da boca, é a mesma largura do vidro. Então, aqui você tem menos problema para fazer. Não é difícil, ó. Então, o que que eu fiz, ó? Como ele fica um pouquinho largo, tá vendo? Eu enfiei um ramezinho e dei um lacinho aqui. Esse aqui, sim, você consegue tirar para lavar. Esse aqui você não consegue tirar para lavar. E agora eu vou continuar a fazer aqui para mostrar a vocês, ó. Então, vamos lá. Continuar, eu acho que eu vou precisar fazer mais 3 carreiras assim. Então, eu vou fazendo pontos baixíssimos até chegar no meio aqui do meu leque, levanto 2 e aí faço um ponto alto, 2 correntinhas, 2 pontos altos, uma correntinha e aí faço um ponto alto em relevo, ó, uma correntinha, 2 pontos altos, ó, 2 correntinhas, 2 pontos altos, uma correntinha, um ponto alto em relevo, uma correntinha, 2 pontos altos, 2 correntinhas, 2 pontos altos, uma correntinha, um ponto alto em relevo, uma correntinha, 2 pontos altos, 2 correntinhas, 2 pontos altos. Gente, é só repetir. Eu acho até que eu não vou fazer até aqui em cima, não. Vou fazer, porque na verdade é só isso, né? O ponto é só esse. Então eu vou ficar aqui fazendo as carreiras necessárias e vocês vão ficar aí na live por muito tempo. Então aqui, ó, eu vou finalizar para vocês entenderem ali como é que eu fiz. Sendo que para esse potinho, a minha ideia era terminar com esse biquinho, tá? Ó, um ponto alto. Ó, 2 correntinhas. Um ponto alto, outro ponto alto. Uma correntinha, um ponto alto em relevo. Uma correntinha. E agora aqui, ó, eu já termino com um ponto baixíssimo, ó. Então, olha só. Vamos lá, recapitulando, ó. Aqui, ó, já foi feito algumas carreiras. A minha ideia é fazer até aqui em cima esses biquinhos, continuar fazendo. Mas assim ele já não tá, já tá bonitinho, né?
já tá, ó, arrumadinho aqui. Então, vamos agora, eu vou mostrar como é que eu fiz essa carreira aqui, ó, dos pontos baixos. Então, olha só. Eu venho aqui, ó, foi o que eu falei para vocês. Eu vou obedecer o número de pontos da carreira de base. Então, aqui, ó, eu vou fazer uma correntinha e aqui, essa correntinha já simboliza, já significa que eu fiz um ponto baixo aqui. Então, agora eu vou fazer um ponto baixo aqui, ó. Ah, outra coisa, eu fiz aqui essa carreira toda em ponto square. Mas eu prefiro fazer sempre a primeira de base, eu prefiro fazer em ponto baixo, porque na verdade ele aparece muito pouco o efeito dele, tá vendo? Aqui, ó, é um ponto baixo. Aqui é o ponto square, ele fica um xizinho, ó. Ele fica um X, tá vendo? Então vamos lá, vamos continuar, ó. Então eu vou fazer toda essa carreira assim, ó. Eu vou respeitar o número de pontos que eu tenho na base dos pontos. Então, aqui eu fiz 1, 2. Agora aqui eu faço mais 2, ó, que são 2 correntinhas, são 2 pontos. Aqui mais um ponto baixo. Aqui mais um ponto baixo. Entre um e outro, eu tenho uma correntinha. Então, vou fazer somente um ponto baixo. Um ponto baixo em cima do ponto alto. Um ponto baixo em cima da correntinha, aqui um ponto baixo, 2 pontos baixos, só tô acompanhando o ponto da carreira inferior, ó, toda ela em ponto baixo. Então, você vai fazer toda a volta, aqui. Gente, é muito gostosinho de fazer isso. É rápido. Não é difícil de fazer. Se vocês tiverem dúvida, revejam o vídeo, né? Para poder tirar as dúvidas, né? Que às vezes a gente fica mesmo com dúvida. Ó. Então, aqui 2. Vai até o fim. Aqui em cima do ponto alto em relevo um ponto baixo, aqui 2, já tá quase chegando lá no finzinho. Aqui 2, aqui outro um ponto baixo em cima do ponto alto em relevo, aqui mais um ponto baixo, aqui 2. Aqui 2, ó, um ponto baixo em cima do ponto alto em relevo e agora um ponto baixo, tá vendo? Cheguei aqui na correntinha. Então agora, olha só, eu vou fazer assim, ó, vou pegar o meu ponto lá atrás, ó. Vou passar a linha lá para trás, ó. Puxo lá para trás do trabalho, ó. Vai ficar uma alcinha. Aí eu puxo só para ajustar um pouquinho o tamanho dela. Venho aqui, coloco no mesmo pontinho, né? Que saiu essa alcinha. Dou uma laçada lá atrás, ó. Vou ficar com o 8 aqui, ó. O 8 aqui, ó. E aí eu pego, coloco nas 2 alcinhas e faço uma correntinha. Então, aqui eu já tô com o primeiro ponto da próxima carreira. Na próxima carreira, eu vou mostrar para vocês como é o ponto square. O ponto square é uma variação do ponto baixo. Ele é bem legal de fazer, inclusive ele é o ponto indicado para você fazer amigurumi. Então, olha aqui, ó, no ponto baixo, como é que eu faria isso? Eu colocaria meu ponto aqui e a agulha já ia lá para trás e eu já traria aqui para frente, ficaria com 2 alcinhas, passaria a laçada por dentro das 2 alcinhas. No ponto square, é assim, olha,
Em vez de você pegar por baixo, você vai pegar a linha por cima, ó, como se você estivesse pescando ela, ó. Somente isso. O simples fato de você mudar a direção da agulha já vai causar um outro efeito, ó. Então, lá no finalzinho, quando você fizer mais carreiras, né, você vai ver que vai ficar um xizinho e o ponto é mais fechado. Então, foi assim que eu fiz assim, aqui, ó. Eu fiz ele todo assim, eu fiz 6 carreiras, 1, 2, 3, 4, 5, 6, isso. Eu fiz 6 carreiras. Lembrando que as 2 últimas carreiras eu fiz 2 pontos e uma diminuição. 2 pontos e uma diminuição. Então aqui, ó, lá no finalzinho eu vou mostrar como eu faço a diminuição. Só porque eu não quero diminuir esse trabalho, mas vou mostrar como eu faço a diminuição. Então vamos lá, ó. Vou fazer toda a carreira em ponto square, até eu encontrar lá no finalzinho, tá vendo? Ó. E aí depois eu vou mostrar para vocês, por último, esse pontinho caranguejo, tá? Que ele é bem legal, ele é bonitinho para você fazer arremate. Ele fica um torcidinho, que também é uma variação do ponto baixo. Bem legal. Então, ó, tá vendo? Eu tô pegando lá por cima. No começo parece que é difícil, ou parece que você vai se embolar. Depois você até esquece como é pegar o ponto baixo, pegando pela linha, né? Normalmente. Você já vai fazendo automático. Como eu trabalho bastante com amigurumi, o ponto square, assim, para mim já é normal. Inclusive, eu gosto mais dele do que do ponto baixo. E assim, claro que tem a hora de usar o ponto baixo e a hora de usar o ponto square, né? Então, ó, vou até o finalzinho. Criei uma bordinha aqui, ó. A live tá demorando um pouco, né? Então, olha só, eu vou chegar até aqui. Eu vou agora mostrar para vocês como eu faço a diminuição. Então, vamos supor que eu cheguei aqui na 5ª carreira, onde eu precisei fazer a diminuição. Então, eu fiz 2 pontos. E aqui, ó, eu faço a minha diminuição assim, ó. Eu pego a alcinha da frente do trabalho e a alcinha de trás. E aí eu puxo a laçada pelos dois, fico com 2 alças na agulha e faço esse ponto. Ó. Novamente, eu pego, aí eu teria que fazer 2 pontos square, né? E aqui eu faria novamente a diminuição, ó. Pego a alcinha da frente e a alcinha de trás. Puxo a laçada. Poderia pegar assim, como ponto square? Poderia. Mas não tem problema se você faz assim, ó. Então, aqui eu fiz outra diminuição. Mas eu só estou exemplificando, tá? Aqui não. Aqui eu vou desmanchar essas duas diminuições e eu vou continuar até o final da minha carreira com ponto square. Ó. Já tá chegando aqui no fim. Então agora, olha, eu cheguei naquele pontinho, tá? Ainda falta umzinho aqui. Cheguei naquele pontinho, ó, que eu subi e fiz aquele trabalhinho de finalizar lá por trás, tá vendo? Aqui, gente, nem precisa fazer dessa forma, mas como nós já começamos para poder sempre ensinar uma coisinha diferente, ó, puxei o fio lá para trás. E agora eu já vou ensinar você como faz esse ponto caranguejo. O ponto caranguejo é o ponto baixo, só que fazendo ao contrário. Então é assim, no ponto baixo normalmente eu começaria assim, ó, e faria toda a carreira indo
da direita para a esquerda. No caso, eu sou uma pessoa destra, tá? Então, olha só, aqui, ó, fazendo o ponto caranguejo, você vai fazer o seguinte, você vai, em vez de ir para o lado esquerdo, você vai voltar. Por isso é que ele é caranguejo, ele volta, ó. Então, eu puxo e aí arremato o ponto baixo, ó. Aqui, ó, puxo. É a mesma coisa que o ponto baixo, só que o contrário, tá? Agora aqui é assim, você vai fazer em toda a volta, ó. E de vez em quando você vai pular umzinho ou outro para você apertar um pouquinho a boca. Não são todas as vezes, não. Você pode dar uma espaçada assim. Aqui no caso, deixa eu ver aqui. Ó. Você vai fazer uns 5 pontos e uma diminuiçãozinha. Uma diminuição assim, pular. Você vai pular um pontinho, ó. Então, aqui eu já fiz, ó. Então, aqui eu vou caminhando, ó. 1, 2, vou fazendo ponto por ponto. 3, 4 e 5. Agora, no próximo, ó, eu pulo esse ponto e venho fazer nesse aqui, ó. Para dar uma apertadinha só, ó. Aí, vou seguindo ponto por ponto, ó. 3, 4... E aí pulo esse aqui, 4, e no quinto, 5, e agora, ó, eu pulo esse e venho fazer esse aqui, ó. Então, olha que amor que fica, gente. Fica uma gracinha isso, ó. Ele fica um ponto baixo, torcidinho. Voltando, né? Então, por isso ele é caranguejo, ele anda para trás. Ó. É bem bonitinho isso, serve para você arrematar várias coisas. Cestinho de malha, ó. 3, 4, 5. Pulo um aqui, ó. Pulei esse, venho fazer aqui no próximo. Então, vou lá. 1, 2, 3, 4 e 5. Aí agora já vou fazer, já tá bem pertinho aqui, ó. Pular 1. E aí vou 1, 2, 3, 4 e 5. E agora aqui pulo 1. Já tá bem no finzinho, ó. 1, 2. E aqui ainda vou fazer umzinho. Então, eu faço o último. Pego a minha tesourinha, corto o fio. Aí eu dou só uma laçadinha e puxo, ó. E aí eu venho, ó, e coloco esse ponto aqui por dentro do meu trabalho, ó. Venho puxando o fio. Você também pode usar uma agulha de tapeceiro. E vim puxando ele aqui por dentro, ó. Venho puxando por alguns pontos, né? Corta aqui o fio. Aqui, ó, esse é o fiozinho daqui do amigurumi do anel mágico. Eu vou dar uma apertadinha nele, ó, para fechar. E aqui também, ó, eu vou passar por alguns pontos aqui, ó, para arrematar. Puxo aqui, ó. Epa, pronto. Aqui, corto aqui com a tesoura. E aí, vou vestir o meu potinho. Olha, gente, olha que amor. Esse aqui, ó, deixa eu explicar para vocês. Ele ficou um pouquinho largo porque, na verdade, eu quero fazer com o biquinho. Eu só mostrei isso aqui para vocês aprenderem o ponto. Depois, na foto que eu vou colocar na live,
ela vai ficar esse potinho com os biquinhos para o alto, tá bom? Então, assim, olha, no caso, ficou largo, enfia uma cordinha para você arrematar. Porque, assim, o que eu acho é que você não pode dificultar a sua vida, tá vendo? Aqui foi só para exemplificar os pontinhos que você tem que fazer nesse aqui, tá bom?